a qual tu escolheste nesta noite, Pai, para estar trazendo a tua palavra, Senhor, palavra que é tua, Senhor, que o Senhor possa usá-la, Pai, de forma gloriosa, colocar em seus lábios as tuas palavras, Pai, aquilo que o Senhor tem para falar com a tua igreja, tira tudo aquilo que não provém de ti do nosso meio, toda falta de desligação, Pai, Jesus querido, que possamos ouvir, Pai, aquilo que o Senhor tem para nos dar nesta noite, continuar, Pai, porque o Senhor já está falando desde o início, Pai, deste culto, Pai. Fala, Senhor, conosco, seja da tua filha, e que todos digam amém. Pessoal da igreja da paz do Senhor, estava ouvindo aqui, né, dizendo que tira foto, igual a pastora Terezinha, daqui a pouco eu quero ver todo mundo andando igual a pastora Terezinha. Aí vou ganhar uma bolsinha. É mistério. O Senhor me deu uma palavra ontem. É ontem. E de madrugada, eu não dormi de madrugada. E quando isso acontece, eu falo assim, é uma vigília somente comigo. Agora eu já nem reclamo mais, Deus, quero dormir, agora eu fico na vigília. E aí o Senhor me deu essa palavra que está em Efésios 5. Muito bom, né? Está vendo aqui os irmãos? Fico muito feliz, porque somos irmãos unidos. Cinco, um. Uma aguinha com gás, gente, olha que chique. Agora aqui é assim. Amém? Então vamos ler. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andais em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza, avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nós vamos ler só até aqui. Só até aqui. Aqui Deus fala muito, 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 muito. E nós ficamos vendo que muitas vezes, os irmãos podem sentar, que muitas vezes, quando o Senhor fala conosco, uma palavra que já é conhecida, mas a palavra ela se renova. A palavra se renova até quando você lê. Você vai lendo e vai vendo Deus falando. Você vai lendo e parece que você está lá naquele movimento ouvindo o Senhor falar. E eu fico vendo que quando o cristão, eu não vou falar do ser humano, que muitos não entendem o que é ouvir a voz de Deus. Mas o cristão, geralmente, muitas vezes ele não ouve a voz de Deus. Ele ouve a voz que ele quer. Domingo eu estava vendo aqui falando sobre conselho. E muitas vezes as pessoas falam assim, se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Mas a gente dá. Porque é bom dar o que é bom. Mas as pessoas não ouvem. Você fala assim, fulano, às vezes vem até falar contigo, e você fala, não fala
isso não vai ser bom, mas eu vou fazer. Te perguntou, mas diz, eu vou fazer. E depois que acontece, não adianta falar nada, já aconteceu. E muitas vezes a pessoa fala para ela mesma, por que eu não ouvi? Já vi muito essa cena, muito. Uma cena que eu me lembro que eu cheguei para a pessoa e a pessoa conversou um pouquinho comigo, falei assim, não faz isso não, porque não vai ser bom. E a pessoa falou assim para mim, mas eu quero ser feliz. Quer ser feliz? Aí você já não pode falar mais nada. E em vez de felicidade, foi uma tribulação. Porque obedecer é algo muito difícil para aquele que não renuncia. Porque renunciar é obedecer. É deixar de você fazer o que você gosta, o que você quer. E cristão não faz o que quer. Cristão faz o que o Senhor quer. E essa palavra, ela fala de transformação. Transformação é uma palavra muito forte. Porque você se transformar, você tem processo. A gente vê a borboleta, para ela chegar à borboleta, ela passa por vários processos. E é até feia, é largada. Mas ninguém quer passar processos. As pessoas querem passar a vontade dela. E quando vem o processo, ai meu Deus! E Deus fala assim, eu não tenho nada a ver com isso. Porque costumo eu dizer, e vocês vão escutar eu falar muito disso, Jesus não tem culpa de nada. Nada. O que se planta, se colhe. E nós ficamos ouvindo a outra pregação que eu tinha, era falar assim, quem é Deus? E o Senhor falou, não. Mas eu vou botar aqui também. E muitas vezes você ouve, quem é Deus na vida de fulano? Não vejo acontecer nada. E quando acontece, são coisas ruins. Tem coisas que Deus deixa um processo para haver crescimento. Mas tem outras que as pessoas buscam. Já viram pessoas que vê vento? Eu nunca vi correr atrás de vento, gente. O vento ele passa tão rápido, mas a pessoa vai atrás. Eu me lembro que eu conhecia uma que quando ela via um vento de alguma coisa, daqui a pouco eu ia lá, dava um puxãozinho de orelha. Sai dessa, isso aí é vento. Não, eu tenho que ir. Quer ir pro vento? Vai. O único vento que eu gosto é de ventilador, gente. Assim mesmo, quando está quente, eu não gosto. E nós ficamos olhando aqui que o Senhor fala de amor. Ele fala que nós temos que ser imitadores dele. Ser imitador de Cristo não é para qualquer um. Não é? Porque vai imitando, daqui a pouco, ó, sai fora. E nós temos que ter cuidado, porque numa distração o inimigo entra. E quando ele entra, ele faz uma arruaça. Costumo eu dizer que você
acordar, vou fazer isso e isso. E quando você acorda, está lá o pepino. E um pepino com perna, que você não sabe nem o que faz. Meu Deus, que pepino é esse? Você dormiu bem e acordou com um pepino. E por isso nós temos que fazer o quê? Nos revestir. O revestimento espiritual. O cristão, ele tem que buscar a todo tempo. E essa busca não é uma busca só aqui na igreja. O cristão tem que aprender isso. Nós temos que buscar 24 horas, se for possível, até 25. Mas da onde vai vir uma? Ela vai vir. Porque você vai estar cercando de todos os lados. Para nós não ser pegos de surpresas. Ainda te digo, quando você ora, quando você se reveste, vem o vento, você balança, mas não cai. Você não cai. E depois que você olha para trás e diz, como é que eu suportei? É porque nós estamos aqui buscando, sendo luz. Cristão, ele tem que ser luz quando ele se transforma. Espiritualmente, nós ficamos vendo que as pessoas elas não escutam a voz do Senhor. Ela não escuta. Tem pessoas que pensam que Jesus vai descer e falar com ela. E muitas vezes o Senhor fala no louvor, fala numa palavra, fala através de um profeta. E o profeta diz: Jesus não falou comigo. Como é que não falou? Você não soube identificar a voz de Deus? Identificar a voz de Deus não é só ouvir o que você quer. Não é. Deus já falou comigo no ônibus. Eu no ônibus assim, escutando uma pessoa falando alto, eu falei assim, ó, que Deus está falando comigo, meu Deus. Aí está lá conversando, você está sabendo que aquilo está tocando em você e você diz, não é comigo não. Nós somos cristãos. Cristão, ele tem outra visão. Essa transformação que nós ficamos lendo aqui, sabemos que o Senhor, ele fala das armaduras, que já eram 6. Armadura é algo assim muito diferente, porque nós ficamos vendo que lá em Efésios 6 fala sobre a armadura, fala sobre a couraça, mas a couraça ela não fica sozinha não. Essa couraça, para ficar firme, ela precisa de um cinto. E nós precisamos assim. Você não pode pensar assim, ó, já tenho a couraça, não preciso de mais nada. Vou dar um exemplo. Eu sou membro, não preciso fazer mais nada. Sou membro, eu vou ser isso a vida toda. Mas satisfeito. Aí, o que acontece? De membro, ele passa a ser obreiro, de obreiro, ele passa a ser diácono. Aí ele diz, epa, agora mesmo que eu não preciso mais, eu sou diácono. Eu sou evangelista, eu sou pastor. E muitas vezes nós estamos vendo pastores entrando no buraco, pastores em depressão, porque esquece que tem um título.
mas é ser humano, é carne. Transformação. Essa palavra, ela fala-se muito, muito profundamente. E nós ficamos olhando que quando se fala assim, é cristão? É. Está passando isso? Ninguém entende que nós passamos por muitas coisas. Porque nós sabemos que o Senhor diz na palavra, no mundo terá aflições. Quando muitas vezes as pessoas nos veem passando por aflições, tem crítica. Ué, não vai para a igreja todo dia? Por que está passando isso? E daqui a pouco te vê num movimento, mas te vê de pé, sorrindo. E ninguém entende nada, mas está sorrindo. Como é que pode? Porque nós temos um Deus. Um Deus que tudo pode. Um Deus que muda a história. Um Deus que mesmo você fraco, Ele te faz forte. Aleluia. Me lembro eu que já passei uns momentos que era tanta tribulação, muita, que na hora da oração eu não conseguia falar, gente. Eu não conseguia. E muitos já passaram isso aqui também. Você fala, meu Deus, e não saía nada. Mas Deus sabia que você estava clamando a Ele e Ele te responde. E eu quero falar uma coisa para você. Muitas vezes, eu vou até ler aqui um pedacinho, em Mateus 22. Em Mateus 22, que diz assim, dizendo, que pensa vós, Cristo? De quem é filho? Eles disseram, de Davi. Disse eles, como é que então Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assentai-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem deste aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. E aí nós ficamos vendo. Tem uma pergunta. Quem é esse? Quantas vezes você escuta as pessoas falando, quem é esse Deus? Que muitos não conhecem. E eu quero te dizer nessa noite, esse é o Deus que nós conhecemos. É o Deus que abre porta. É o Deus que cura. É o Deus que não olha para o seu pecado. É um Deus que abre a porta que estiver fechada. É um Deus que te renova. Porque o nosso Deus, muitas vezes as pessoas não entendem que tem pessoas que peca, e a vida está lá subindo e diz, como é que pode? Deus não está vendo isso? Mas para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Ele conhece cada um. Ele conhece. E esse Deus é um Deus tão tremendo que Ele te olha de uma maneira que muitas vezes
lá em Efésios, diz: desperta tu que dorme. Porque tem vezes que tem cristão que dorme. Ele está dormindo, porque ele não quer enfrentar o que ele está vendo. Mas o Senhor diz para despertar. Porque aquele que desperta está acordado, não é enganado, está vendo os acontecimentos. Em Miqueias 10 diz, 7, 10 diz, uma pergunta que diz assim: aonde está o teu Deus? Às vezes, como eu disse lá no princípio, acontecem essas perguntas. Está passando por quê? Isso. Cadê o teu Deus? Cadê? Mas esquece que nós temos um Deus que faz maravilhas. Um Deus que joga as barreiras por terra. Não tem muralha que ele não derruba. Aleluia. Não tem. Glória. Esse é o Deus que nós conhecemos. Quero te dizer hoje, não importa o que você está passando, mas você sabe o Deus que você serve. Quantas coisas Deus fez na tua vida. Não olhe para trás. Não olhe. Não vou olhar para trás, o que ele fez, já fez. Mas ele fez. O que você está passando hoje, você não pode esquecer das maravilhas que ele fez lá atrás, dos livramentos que você não vê, do tratamento especial. Mesmo você estando na fornalha, ele te protege. Aleluia. Tem momentos que você olha para um lado e para o outro e diz assim: e agora? E ele diz: e agora? Eu estou aqui. Eu nunca te abandonei. Um Deus que abriu o mar vermelho. Gente, é muito tremendo. Porque a gente cristão já lê isso, já escuta, mas é intenso. Esse versículo abriu o mar vermelho para um povo rebelde, um povo que reclamava, mas era o povo dele. E quando ele abriu o mar vermelho, foi tão tremendo para o povo de Israel passar. Só que Faraó, quando olhou e viu o mar vermelho aberto, falou: epa, eu vou também. E entrou e foi. Só que abriu para o povo de Israel e fechou para eles, os inimigos. Eles não chegaram nem na metade. Assim que Deus faz. Não tem inimigo que vai te tocar quando você está na presença do Senhor. Quando você obedece, quando você busca, quando você olha para Jesus como o Salvador da tua vida. Ainda te digo, essa luz não é para qualquer um. Não sei se já aconteceu, porque se acontece comigo, com certeza já aconteceu contigo. Das pessoas te olhar e você não está nem vestida como cristão e falar assim: nossa, vejo um brilho em você, tem algo diferente em você. É essa luz que tem que estar constante na nossa vida. Aleluia! Mas para que ela esteja, nós temos que ser humilde, obediente, renunciar, não querer fazer o que nós queremos, mas eu vou fazer, eu quero. Não, eu vou, não vai por ali não vai lá, não fica ali, eu quero ficar ali. Quem
não ouve, quem não escuta o sábio é tolo. É tolo. E o tolo, ele não ganha nada quando ele não ouve. E não importa se você é membro, se você é diácono, se você é pastor, você tem que obedecer. Porque para Jesus não tem isso. E quando você tem uma visão, porque não adianta você ler, estudar, vou lá no profundo, vou aqui, volto lá, falo, a igreja pula e você não obedece. Não adianta nada. Não adianta nada. Eu só quero te dizer que o Senhor fala quando Ele diz: desperta do que dorme, levante. Levantar é um ato. É um ato que você olha, a pessoa está deitada, muitas vezes sem força, mas quando ela levanta, algo acontece. E eu quero dizer nessa noite, algo vai acontecer na tua vida. Aleluia! Glória, glória, glória. Sinto a presença do Senhor. Ele está falando profundamente, tanto comigo quanto com você. Tome posse dessa palavra, porque o inimigo já perdeu. O inimigo já vai bater em retirada. Quando ele olhar para você e ver, não posso tocar, obediente, faz a vontade do Senhor, renuncia. Eu não tenho espaço, porque brecha, o inimigo entra. Fácil, gente. Fácil. Fácil. Nunca fiz experiência, não, mas diz que rato entra em qualquer lugarzinho assim, né? E vai entrando. Assim, o inimigo. Não precisa de brecha grande, não. Coisa pequena. Ele entra e faz a arruaça. Mas hoje não tem brecha nem grande nem pequena na tua vida. Porque Deus está falando com você. Você vai deitar e vai dizer: Senhor, Tu falou comigo, algo precisa ser mudado para que haja crescimento na minha vida espiritual. E para encerrar, eu quero que você fique ligado, porque o Senhor só tinha que ser Ele, gente. Tinha que ser esse filho emprestado, mandando eu beber água, tá? Obediência. Obediência. Eu quero falar uma coisa para você. O mar vai se abrir para você passar. E o inimigo não vai tocar na tua vida. Por isso, eu quero chamar o grupo Kadosh e que você continue ligado. E cante, se você quiser, de olhos fechados. Se você quiser, cante entregando a tua vida na mão do Senhor. Porque com certeza, toda vez que o mar vermelho você tiver que passar, chame Jesus. Chame Jesus, que Ele vai te ouvir. Amém? E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Chamamos os irmãos nessa mesma comunhão